Bom, nós vamos aqui apresentar para vocês o tema que nós estamos tentando abordar hoje. Nós temos falado dele na sequência do Evangelho em nossa instituição. O capítulo 22º do Evangelho fala a respeito do afeto. Nós temos o capítulo 22 que apresenta para nós aquela frase que muitos conhecem, que não se separe o que Deus uniu, capítulo que fala sobre as uniões. Mas, mais do que união, mais do que casamento, ou união formal ou informal, o capítulo 22 nos suscita uma questão muito importante, que é a questão da afetividade. O afeto é a primeira pedra fundamental do cristianismo. Se você vai aos ensinamentos de Jesus, você vai encontrar aquilo que representa o que eu estou dizendo. Ama o teu próximo. Essa é a lei. Ele resume toda a lei e todos os profetas em uma demonstração de afeto. Ama. Não é instrua-se, fique rico, trabalhe bastante, seja honesto, tenha paciência. Não. Toda a lei e os profetas estão resumidos em uma ordem chamada ama. O verbo amar no imperativo. E amar quer dizer o quê? É ser afetuoso. É abrir-se. É estar em contato com as pessoas. Ninguém ama sem fazer nada para a pessoa amada. Eu amo tanto essa pessoa, mas eu nunca falo que gosto dela. Não a ajudo em nada. Ela está sempre sofrendo e eu não vou atrás de comprar um remédio. Eu não lavo a louça, eu não arrumo a cama, eu não coopero com ela nas dificuldades que ela tem. Você ama? Não, você diz uma coisa que o seu exemplo demonstra o contrário. Amor não é uma teoria. Apesar de muitos encontrarem teorias sobre o amor, inclusive do Evangelho, e desenvolverem isso, amor é ação. É um verbo que Jesus utiliza quando, na forma de verbo, apesar de o amor ser substantivo, ele ordena: ame, ama, faça isso. Então, nós temos o capítulo 22º do Evangelho, não separeis o que Deus uniu, apresentando para nós a questão do afeto. E essa questão é importante, porque do mesmo modo que ela é a raiz do que Jesus veio fazer na terra, ela é a raiz também dos nossos problemas. Nós temos problemas em várias áreas da nossa vida por falta de afeto. Por falta de afeto doado e por falta de afeto recebido. E nós não gostamos de encarar isso. Nós temos receios. Nós não fomos educados, inclusive pelos nossos pais, a termos uma maneira de ser aberta, uma forma de ser generosa. Quanto mais o tempo passa e as nossas tecnologias melhoram, a mente vai se abrindo, a educação vai fazendo um papel importante e as pessoas começam a ter um pouco mais de facilidades de se relacionar. Mas é ainda um grande nó na vida das pessoas. Pais que não conseguem conversar com seus filhos e não sabem como fazer isso. Casais que não têm coragem de se falarem, de expor o que está acontecendo, de dizer um para o outro qual é a sua verdade. São excelentes companheiros na cama. Sabem fazer as coisas, sabem produzir filhos, sabem ganhar dinheiro, sabem cozinhar, mas não são capazes, muitas vezes,
de dizer o que sentem, de colocar em um para o outro qual é o seu problema. Ou, mais do que isso, de demonstrar carinho, de terem uma palavra generosa, uma palavra gentil, de falarem para a pessoa que gostam dela, que sentem muito a sua falta. Coisa que no começo do namoro, no começo do relacionamento, é tão bacana, né? Porque não se largam do telefone, ficam se falando, se arrumam jeitos para se encontrar, para se visitarem, fazem tudo o que podem. Mas depois que estão juntos, eu nem vou levar o telefone, eu vou deixar desligado, porque eu não quero que aquela chata me ache aqui. Que ela vai pedir para passar no supermercado, que ela vai falar para comprar não sei o quê, que ela vai me mandar ir buscar não sei quem onde, assim ela não me acha. Então, essas são coisas que nós estamos criando como problemas, por problemas no afeto, na interpretação disto. E dentro desse capítulo, nós temos, Andrezinho, por favor, os temas que surgem para nós nesta problemática envolvem o quê? Nós temos dificuldade de demonstrar afeto. Se você voltar no tempo e começar a pensar, é fácil demonstrar carinho para filho. Mas se você se lembrar quando você era criança ou era jovem, você tinha dificuldade de demonstrar às vezes carinho para seu pai, para sua mãe. Seu pai e sua mãe queriam abraçar você, beijar você. Sai pai, para de me pegar, não sei o quê. Você vai me levar na escola, mas me deixa uma quadra antes. Porque eu não quero que ninguém veja você me levando, me beijando, eu tenho que beijar você. Ou seja, demonstração afetiva é complicado, porque coloca as pessoas perto umas das outras. E fazem com que elas tenham que ter uma forma de transmitir. E isso acontece, e é difícil, porque a gente tem receio, a gente tem medo. Nós temos um pavor de que os outros saibam que nós gostamos deles, porque a gente imagina assim, agora que ele sabe, que ela sabe que eu gosto dele, eu gosto dela, agora ele vai ficar senhor de si, agora vai me pôr no pé, vai fazer de que eu não existo, e vai ser meu dono, vai achar que ele manda em mim, que ela manda em mim. E essa desculpa, que é essa forma de interpretar as coisas, que não é verdade, ela se baseia em uma mediocridade das pessoas, na capacidade de conhecer quem você é mesmo, quem você é. Você gosta de alguém? Então assuma. Diga para a pessoa, eu gosto de você, gosto do filho. E o filho diz para a mãe, por que não diz? Porque, não, mãe, eu gosto dos meus amigos, da minha mãe eu gosto. Mas meus amigos são meus amigos, minhas amigas são minhas amigas. Então, se você como filho, olhar como você tratou as suas amigas, e como você tratou sua mãe, ou seu pai, no tempo de juventude, você vai ver que você tinha um pouco de receio, de vergonha, não queria, achava muita pegação, muita proximidade, não. E agora você cresceu, todos os seus amigos sumiram, aqueles daquela época, você não se lembra mais quem era quem, quando muito tem uma fotografia amarelada e velha lá, essa era fulana, a gente ia tudo incluso nos bailinhos, daquele tempo era bailinho, ia tudo nos bailinhos, a gente ia junto, só que a sua mãe continua a mesma. É a sua mãe que teve que carregar o seu filho quando o seu filho nasceu, é a sua mãe e seu pai que tem que cuidar do pequenininho, para você poder estudar, para você poder ter um pouquinho de descanso, são eles. E o arrependimento maior dos filhos costuma ser quando vai enterrar o pai ou a mãe, por causa de um problema de afeto. Por que eu briguei tanto assim? Por que eu não falei mais que eu gostava deles? Por que eu deixei passar a chance de estar perto? Por que eu não fiquei mais com essa pessoa? Demonstração afetiva deficiente gera problema de consciência, arrependimento.
em todas as áreas. Na relação de pai para filho, de filho para pai, de marido para esposa, de esposa para marido, de amigo para amiga, não importa. De patrão para empregado, não existe nada pior na consciência de um mau patrão do que ele estar à porta da morte, se lembrando de tantos que ele mandou embora sem precisar ter mandado, de tantos que ele pisou no pescoço só porque ele era o chefe, porque ele mandava. E agora o que espera por mim? Ai, eu fui muito rude, eu fui muito grosso, eu fui muito áspero. Eu podia ter sido diferente, podia, mas na época era o bom, era o importante. Não queria demonstrar carinho, não queria. Queria que as pessoas tivessem medo, tivessem submissão. Que às vezes é o que acontece na relação familiar. As pessoas não estão construindo algo em comum, elas estão justapostas para uma mandar na outra o máximo que puderam, não para compartilharem as coisas. Eu não me refiro aqui a experiências de A, B, C. Eu estou falando em termos genéricos. Claro que há pessoas que se dão muito bem, há pessoas que se exteriorizam, há pessoas que gostam de carinho, há pessoas que não têm medo de fazer isso. Mas estas pessoas vivem um mundo diferente da maioria. Além do primeiro problema, nós temos uma confusão entre amor e sexo. A gente pensa que uma coisa é a mesma coisa da outra, e não é. E a gente mede a capacidade de amar pela volúpia ou pela intensidade ou por quantas vezes o sexo se faz entre as pessoas. Mas quando você fala de sexo, você está relacionando o afeto, e para muitos é fundamental, entre homem e mulher, ou entre homens e mulheres entre si, em um momento de intimidade. Mas todas as pessoas que já passaram dessa inocente imaginação, a imaginação pré-sexual, elas descobriram que o sexo, ele só é bom quando é feito com alguém que você tem afeto. Porque por mais que ele seja quente com qualquer pessoa, aquele momento final é uma tragédia, quando termina. E agora, o que eu vou falar? E agora, como vai ser? Como é que a gente abre a porta do carro e a pessoa empurra a pessoa para fora? Por quê? Porque é penoso, você não tem assunto. Não há nada entre as partes, quando não existe amor. Agora, fora isso, existe 95% dos relacionamentos que não estão vinculados ao sexo, nos quais você pode ser afetuoso, nos quais você pode demonstrar carinho, sem ter interesse nenhum em ter relação física com ninguém. Por isso é importante que as pessoas que tenham uma convivência afetuosa e o sexo esteja envolvido, possam meditar a esse respeito. Que uma coisa não é a outra. É muito bom quando as duas estão juntas, mas antes do sexo, a afetividade deve prevalecer. A maior parte das pessoas começa o sexo para ver se vão dar certo. E se dão bem, acham que isso é um excelente indicador de que lá na frente eles vão ser amigos, vão ser muito queridos um do outro. E não é verdade. Elas podem ter uma intimidade bastante fácil, podem combinar-se bastante na química dos hormônios, mas não se tolerarem, não terem paciência, não terem respeito, não serem amigos, que é um outro problema. Porque você demonstra afetividade na amizade. O amor existe. Muitas vezes não há sexo, não há nenhum toque. Jesus fala que o maior amor que existe não é o amor de pai e mãe, apesar de ser grande. O maior amor, diz Jesus, é aquele que dá a sua vida pelo seu amigo. Esse é o maior amor. Porque pai e mãe dão a vida pela vida do seu filho, mas é filho dele, não é? É o sangue dele, tem a herança genética. Na verdade, os pais se empenham na criação dos filhos, porque é um pedaço deles que ele está criando. É uma forma de
perpetuar-se na figura dos entes queridos que estão sucedendo. Mas Jesus diz: esse não é o maior amor. O amor maior é aquele que dá a sua vida pelo seu amigo. Não é nada, não tem o seu sangue, não tem a sua herança, não tem o seu nome, não tem a sua cara, e você dá a vida por ele. E Jesus fez isso. Ele, no capítulo 15 do Evangelho de São João, obrigado. No capítulo 15 do Evangelho de João, ele fala: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Vocês estão comigo não porque vocês quiseram vir, foi porque eu quis que vocês viessem. Eu que vos chamei. E é aí que ele fala sobre isso. Amigo é aquele que morre pelo outro. Esse é o maior amor que existe. Então pegue uma folha de papel e escreva de um lado: quem você acha que é seu amigo? Põe lá os nomes: fulano, beltrano, cicrano, esses são seus amigos. Mas não é o amigo de Facebook, tá? Porque esses amigos que vocês têm no Facebook, se arrumar um saco bem grande por todos eles lá, amarrar e jogar no Rio Tietê, não vai fazer falta nenhuma. Porque amigo de Facebook é apenas exercício de ficção, de pessoa que tem problema de comportamento. Porque essas pessoas que vivem no Facebook metindo quantos amigos tem, essa pessoa tem um problema de comportamento, tem um problema psicológico, tem um problema de caráter. Ela não sabe quem ela é e ela precisa contabilizar quantos é que curtiram a bobagem que ela fez ali, que ela escreveu lá, que ela postou ali. Então essa pessoa precisaria de consulta psiquiátrica mais do que de um computador. Porque isso não é ser amigo. Pede para qualquer um dos seus 3.413 amigos lá, para ele passar uma noite no hospital, limpando você, que você vai ser operado, você não vai poder sair, vai ter que fazer cocô na cama, para ele ficar com você. Vê se ele vai. Uma moça foi encontrada morta na casa dela em Londres, pela mãe que morava 2 andares abaixo do mesmo prédio. A menina não apareceu. 2 dias depois a mãe foi bater na porta da casa da filha, que não tinha notícia. A filha tinha morrido, tinha se matado. Aí então descobriu-se que ela tinha não sei quantos amigos, e ela escreveu no Facebook dela que ela ia se matar, que ela estava deprimida, que ela estava mal. Alguns amigos moravam a 80 metros da casa dela, pois ela morreu. Alguns até fingiram que era brincadeira, fizeram umas piadinhas, aquela coisa toda de gente que não quer compromisso. E ela se matou. Então, nós estamos falando desses amigos, tá? Não gaste papel bom com essa relação de inúteis, de pessoas com problemas psicológicos ou psiquiátricos que se alistaram no seu hall de amigos. E se você se alista no hall de outras pessoas como amigas dela, talvez você também esteja com os mesmos problemas psiquiátricos que elas, porque os loucos se apoiam, já ouviu falar disso, né? Os loucos, como é que você pode dizer que você é amigo da pessoa? Você nunca viu essa pessoa, você não sabe quanto ela calça, você não sabe quanto ela pesa, você não sabe se tem dor de dente, você não sabe se ela tem pé de galinha, você não sabe onde é que ela mora, você não sabe quanto que ela ganha, onde ela trabalha, se ela está sofrendo, se a mãe dela morreu de câncer, você não sabe nada disso. Como é que você vai dar minha amiga? Eu sou amigo dela. Para. É isso que leva a esses problemas. Porque a demonstração afetiva verdadeira é aquela que você vai visitar a pessoa e fala: o que você está precisando? Eu vim aqui para ajudar você no que você precisa. Eu não posso fazer nada, eu não sei, eu estou aqui doente na cama, então eu vou lavar a roupa da sua casa, da sua família para você, porque eu tenho um dia livre na semana. Você é amigo.
Eu vou fazer comida para você lá na minha casa e trago aqui para você ter o que comer. Você é amigo dessa pessoa. Você está compartilhando uma vida real. Mas esse negócio de legal, viu? Você vai sarar, viu? Estou rezando por você. Tchau. Desliga o computador. Isso não é nada. Essa caridade do Ctrl+C, Ctrl+V, Enter. Quem mexe com o computador sabe o que é isso? Quem não mexe, é bom até nem aprender. É a coisa mais mentirosa e mais falsa que pode existir em termos de caridade, que é o que a maior parte faz. Quem é aqui que tem computador e que acessa uma vez por dia? Levanta a mão. Não minta, hein? Os espíritos estão aqui. Tem computador, mas tem dia que não acessa. Vocês já viram aquelas mensagens que você entra assim, essa mensagem é maravilhosa. A pessoa mandou uma mensagem para você, que é maravilhosa. Se leia isso. Tá bom, você abre lá. Aí entra uma flor. Aí começa a entrar uma palavra. Porque Jesus, terceira palavra, ama você neste dia. Você com a mamadeira sendo cozinhada lá no fogão e o PPS que nunca acaba. Você fica naquela, ai, meu Deus do céu, isso é lindo, maravilhoso. Aí sai aquela flor e entra uma outra flor. A segunda página. Tem 38 páginas, imagina. Essa pessoa que fez isso com você te odeia. Ela mandou Jesus, mandou flor, mandou passarinho, mas ela odeia você, porque ela quer deixar você irritado logo cedo com flor. Com 300 mil coisas para você fazer, tá lá. Florzinha, passarinho, borboletinha. E um texto de 3 quilômetros para você ler. Que entra uma palavra de cada vez. Nem que entrasse tudo de uma vez. Você começa a ler a primeira frase, segunda frase, terceira frase, quarta frase, é a mesma coisa. Aí você vai começar a levar o texto para cima, meu Deus do céu, isso aqui tem 1 quilômetro. Você já fica nervosa. O texto fala sobre o quê? Paciência. Tira esse cara do rol dos seus amigos. Tira, porque ele vai só te encher a paciência. Ele vai encher a paciência. Então, esse negócio, as pessoas hoje estão achando que caridade é, você vai lá no computador, achou um negócio bonito, essa pessoa que mandou para você, ela não leu. Entendeu? Ela não leu. Mas ela falou assim, nossa, isso aqui é lindo, vou mandar para todos os meus amigos, 345 amigos. Ctrl+C, copia. Ctrl é uma tecla, que quando você aperta com a letra C junto, ela copia aquilo que está lá. Aí você vai na outra, pega o mesmo Ctrl, a mesma tecla, aperta e põe V, Ctrl+V, que é cola. Você copia de um lugar, aí você pega aquele arquivo e cola em outro lugar. Está quase pronto. Hoje eu vou fazer a caridade. Jesus mandou fazer a caridade com o próximo, amar o próximo. Vou amar agora meus 354 amigos, de uma vez. Como é que vai arrumar? Vou apertar o último botão, Enter. Pronto, a tragédia foi feita. É a caridade que se espalhou. Ctrl+C, Ctrl+V, Enter é a forma falsa da pessoa achar que ela é boazinha, porque ela multiplicou um monte de coisa inútil que não serviu nem para ela. É a versão virtual do da roupa velha. Sabe da roupa velha? Aquela roupa que está quase desencarnando. Se você olhar no armário, abrir um pouco mais, der um golpe de vento, ela se desfaz. Cai a manga para um lado, a gola para o outro. Vou fazer a caridade. Caridade consigo mesmo. Você está precisando de espaço no armário. Você vai fazer uma boa caridade. Vai pegar aquilo que você não usa e vai dar para os pobres. Eles estão precisando. O pobre está precisando de roupa velha mesmo. Roupa surrada, suja, rasgada. A gente chama tanto pobre que a gente quer que ele continue sempre pobre e a gente só dá coisa lixo para ele. E diz que é Jesus que mandou. Pelo amor de Deus. Jesus mandou você dar isso para ele. Jesus mandou você amar o inimigo. Quer dizer, dar lixo para gente que está sofrendo já. Que pouca vergonha. Então, a versão antiga era, eu pego o lixo que está no meu guarda-roupa e que ainda não dá para usar. Por exemplo, sapato furado.
Sapato furado. A pessoa andou com aquele sapato, é gostoso, é bom, e de tanto que usou, furou um pouquinho a sola. Você já não vai. Não dá, porque agora você pisa em cima de toco de cigarro, queima o pé, eu não vou usar, né? Aí você vai passar com o sapato, tá com uma meia boa, passa por um buraco, uma pedra, fura a meia. Não, deixa aí. Eu vou dar pro pobre. Mas o sapato você acha gostoso, porque já está do tamanho do seu pé já fez acordo com o sapato, os dois se entendem. Aí alguém fala assim, mas você está furado, você leva para uma instituição e fala assim, olha, eu trouxe aqui a caridade para vocês, o sapato. Aí a pessoa fala, mas tem um furo. Mas dá para usar. Só por um papelãozinho assim, a pessoa usa. Tá bom, o resto tá bom. E aí você fala assim, não, mas por que então a senhora não leva ali? Ali não tem uma sapataria. Ele põe uma meia sola lá, a senhora paga, custa pouco, dá um sapato bom. Não, se eu puser uma meia sola, eu vou continuar usando ele. Por quê? Porque ele está tão gostoso no meu pé, eu estou dando para não ter o trabalho de gastar e ficar esperando a meia sola. Não, se eu tiver esse trabalho, eu uso eu. Então, essa versão da caridade mentirosa, da demonstração afetiva fuleira, antes da gente, e ainda hoje muita gente ainda faz desse jeito, mas como a gente tem computador bastante, e um monte de coisa virtual, tecnologia, migrou-se para a área da tecnologia essa falsa caridade, do Ctrl+C, Ctrl+V, Enter, e você joga para todo mundo aquela coisa que nem você leu porque não tinha paciência. Estas são problemáticas que nós vamos encontrar na demonstração afetiva. E que se você perceber, se você fizer essa relação, você vai perceber quantos amigos você acha que você tem, verdadeiros. Esses que Jesus disse. Quem é que morre por você? Não é quem é que está na sua lista do Facebook. E você vai ver que vai ter muito menos. Porque em quase 95% da lista do Facebook nem sabe que você está viva. Quer dizer, morrer por você. Se você morrer, vai levar 2 anos para todos os seus amigos saber que você morreu. Essa é uma realidade que não há como negar. Agora, você então fez uma relação. Talvez você vá pôr lá, né? O nome do seu pai, da sua mãe. Como seus amigos. Com quem você conversa, com quem você tem essa ligação. Às vezes há uma pessoa verdadeiramente próxima de você, que você confia. Agora, do outro lado da linha, desse outro lado, você vai escrever o nome das pessoas para quem você é amigo. A quem você se doa dessa forma. A quem você se oferece afetuosamente como amigo. Como um amigo que liga e pergunta, você está precisando de alguma coisa? E se a pessoa fala, eu não tenho nada aqui em casa para comer, você espera aí que eu vou atrás e eu te arrumo. Não saia daí. Eu vou te procurar. Quem é que você coloca do outro lado da lista como amigos reais pelos quais você morreria? E você vai descobrir uma coisa que todo mundo descobre. A primeira lista é sempre maior do que a segunda. Você acha que tem mais amigos do que aqueles que você realmente deseja ser. Esse é o resultado do mundo de prova e expiação, onde os seres egoístas convivem. E enquanto nós não nos dermos conta de que isto precisa mudar, nós não seremos felizes nunca. Porque nós queremos que os outros nos façam felizes. Mas nunca queremos que nós sejamos aqueles que fazem os outros felizes. E além disso, no meio do caminho tem sempre o negócio do lucro, do ganho. Quanto vai me custar esse negócio? Esse esforço vai me custar quanto? Eu não tenho tempo, eu tenho que fazer negócios, eu tenho que cuidar de gente, eu tenho que não sei o quê. E então a pessoa administra um hospital, mas não é capaz de visitar um amigo que está doente, internado no outro hospital. Tem que administrar remédios, administrar enfermagem, administrar médicos, administrar horários, administrar tudo. Materiais, etc. Mas o amigo morre. Numa outra enfermaria ele não vai visitar. Se não for no próprio hospital que ela administra. Vamos
próximo slide, chegar a esse livro, Estudando a Mediunidade. Nós temos em muitas áreas problemas afetivos que todos poderão identificar depois fazendo uma análise. Afetividade com o vizinho. Nós não gostamos do vizinho. Geralmente o vizinho não gosta da gente. E como ninguém quer dizer que a culpa é dele, todo mundo fica dizendo que é o vizinho culpado. Então, essa coisa do afeto mal direcionado continuará doente, até que a um dos dois ocorra a ideia de que, olha, eu sou cristão, Jesus pediu que eu amasse, não que eu criticasse, não que eu julgasse, não que eu condenasse, que eu fosse solidário, que eu fosse compreensivo. E quando o primeiro fizer isso, então constrói-se uma ponte. É claro que nós temos relações, entretanto, que são mais próximas, relações de convivência, dentro de casa, na família, no afeto amoroso, na relação de marido e mulher, de companheiro e companheira, nas relações entre pessoas que têm essa convivência, que moram no mesmo lugar. Então, neste livro, Estudando a Mediunidade, nós temos o capítulo 18 que fala do Espiritismo e o Lar. É de Martins Peralva, essa capa é nova, é essa capa aqui, é um livro muito bonito, vocês estão vendo. Agora, existem outras versões com capas mais velhas, o conteúdo é o mesmo. Aqui, eles vão apresentar para nós, Martins Peralva estuda, o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz e Chico Xavier. Este livro faz parte daquela série que começou em nosso lar, através da qual André Luiz explica como é a vida no plano espiritual. André Luiz ligando para nós agora. O livro Nos Domínios da Mediunidade tem muitos ensinamentos preciosíssimos, mas em um deles, capítulo 18, ele aborda a questão do espiritismo e o lar. E aqui ele conta 5 tipos de união que as pessoas podem construir. 5 tipos. E não me parece haver exceção. Então todo mundo que já teve alguma união, todo mundo que está sonhando em ter alguma união, todo mundo que está vivendo algum tipo de união, vai se encontrar em um destes 5 exemplos. 5 exemplos. Antes de falarmos de cada exemplo, eu gostaria de mostrar, de meditar com vocês, que vocês guardassem numa caixinha, uma referência que está também no Evangelho, no capítulo 14. O capítulo 14 fala sobre honrai vosso pai e vossa mãe. Afeto. De novo, honrai vosso pai e vossa mãe. É afeto. Amor ao pai, amor à mãe, a nível de honrar, não só de dar comida, não só de ir na casa comer no domingo. Ou de dar um presentinho no dia das mães, de uma lembrancinha para o pai no dia do pai. Bem chulé mesmo, né? Isso não é honrar. Agora, neste capítulo existe uma parte muito boa, muito rica, que fala sobre parentesco espiritual e parentesco corporal. Nesta parte, Allan Kardec nos apresenta o ensinamento dos Espíritos que nos ilumina o raciocínio a respeito de que existem pessoas que não nasceram na mesma família e que são muito mais próximas umas da outra do que pessoas que têm o mesmo sangue. Pessoas com quem você se dá muito mais facilmente e com muito mais intimidade, não sexual, mas de aproximação fraterna, que está fora da sua família do que com alguns parentes que têm o seu sangue. Então ele diz assim: os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade. Os da consanguinidade valem na terra, porque você deu origem a filhos que vão ter o seu sangue, vão ter os direitos e deveres da prole. Por isso é que é preciso ter lei que diz que o pai é responsável por sustentar a criança e o filho de dar também sustento quando o pai não tem mais condições. O filho vai herdar do pai. Nada mais justo que ele também cuide dos pais. Esse é o princípio legal que se baseia na consanguinidade.
Você tem o sangue daquele. O seu corpo veio do corpo deles. Mas não são esses os verdadeiros laços para os espíritos. Os verdadeiros laços de família, nós temos a consanguinidade, que serve para a terra. São, dizem eles, os da simpatia e os da comunhão de pensamentos. Duas coisas importantes em níveis diferentes, que fazem com que pessoas que não são da mesma família possam ser mais parentes do que pessoas que são do mesmo grupo consanguíneo. Duas coisas. Simpatia. Simpatia é atração por coisas comuns. Os dois gostam de valores idênticos. Os dois procuram coisas que são próximas, que se entendem com facilidade. Além destes, ainda há o outro que é mais profundo ainda, que é a comunhão de pensamentos. Simpatias, vamos chamar assim, são tendências, inclinações e gostos. Comunhão de pensamentos são ideias compartilhadas, sem disputas, sem concorrências, sem brigas, sem desavenças, sem divergências. Então vocês observam que são 3 níveis que eles citam aqui. Consanguinidade no nível carnal, simpatia no nível vibratório e comunhão de pensamentos no nível espiritual, de nível superior de alma. Estes dois últimos produzem relações muito mais próximas de parentesco do que o primeiro. Porque eu não vou pedir para levantar a mão aqui, que eu não quero fazer ninguém passar vergonha. Mas não tem ninguém aqui que goste de todos os seus parentes. Todos. E não tem ninguém aqui que não tenha um parente que não vá muito com a cara dele. Você pode gostar até de todos, mas tem um parente que não vai muito com a sua fachada. Ou seja, vocês têm mesmo sangue, mesmo nome, e às vezes parente é próximo, é irmão, primo, coisa assim, né? Na cara ali. Então guardem estas 3 referências, porque agora nós vamos mostrar 5 tipos de união. E não é só casamento, tá? União que aqui é considerada não só união legítima, mas também juntamento, amaziamento. Os nomes que o povo costuma dar, os advogados, vocês sabem como que é. Que outros nomes dão para isso? Você não é de família, né? Quem mais tem alguma? Amaziamento, juntamento, união estável, não é? Antigamente tinha outros nomes. Agora, também é importante se lembrar que isso também serve não só para a união heterossexual. Isso também são valores que devem estar observados nas uniões das pessoas que têm o mesmo sexo e que quiseram construir uma vida a 2, por escolhas. Os valores são os mesmos. O afeto deve ser o mesmo. Então nós vamos agora começar a estudar rapidamente. Estudar é uma palavra feia, né? Ninguém gosta de ir no centro para estudar. Estudar a gente já vai embora. Estudar uma coisa que, cansa. Vamos mudar isso então. Vamos nos divertir. Diversão é fácil, é gostoso. Se você parar um pouquinho para pensar o que significa diversão, todo mundo gosta, né? E para você entender, você já pensa em festa, em farra, em passeio. Vamos nos divertir. E na verdade a palavra diversão não é errada, mas não é isso. Para você entender o que é diversão, você use o oposto da diversão, da palavra diversão, para entender o que significa a diversão. O oposto de diversão é conversão. O oposto de diversão ou de divergir é convergir. Convergir é ir para um centro, para um ponto. Divergir é sair do centro e ir para a periferia. Portanto, a palavra diversão não é você ir passear, não. É você sair do foco. É
você assistir televisão e ficar brincando de faz de conta, jogando o tempo fora, ao invés de melhorar, ao invés de estudar, ao invés de construir o seu futuro. Isso se chama diversão, porque tira você do seu foco. E as pessoas acham que é muito legal. Todo mundo tem o direito de se divertir. Claro que tem. É isso que o mundo quer, que você não chegue nos seus objetivos, que você gaste seu dinheiro, gaste sua saúde, gaste seu tempo e seja um inútil. Porque assim é mais fácil te controlar. Assim é mais fácil fazer você ser o tonto que roubam e você não reclama. Porque se você soubesse, se você tivesse estudado, se você estivesse convergindo com valores, essas pessoas que estão fazendo isso com você já não estariam aí. Então a palavra diversão, que a gente acha tão legal, né? É usada para a gente confundir o legal com o que não é importante. Tudo aquilo que você vai fazer para se divertir vai roubar você o tempo que você poderia estar estudando, que você poderia estar construindo a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida afetiva, mas você foi se divertir. Você não foi se dedicar. Mas voltando para as uniões transcendentes. Uma das uniões que nós vamos aqui estudar hoje, e vocês poderão se encontrar em uma delas, é a união transcendente. Essa união é interessante, é bonita, o nome é lindo, transcendente. Vamos ver o que ela significa. Nessa união transcendente, nós temos uma alma engrandecida, ou duas almas engrandecidas no bem, que se buscam para realizações imortais. São dois espíritos que se reencontram, diz o texto do livro. Reencontram, ou seja, já viveram antes, já foram companheiros, já cozinharam muito juntos, já tiveram sofrimentos compartilhados, já construíram ideais e aprofundaram isto. Então, estes seres se reencontram no plano físico para realizações de interesse geral, não é de interesse pessoal. E isso é que faz com que seja uma união transcendente. A vida desses casais resume-se a uma finalidade superior. O ideal do bem enche as suas horas e os minutos. O anseio da beleza preenche as suas almas de uma doce ventura, pairando acima de quaisquer vulgaridades terrestres, acima do campo das emoções inferiores. É o amor puro e santo. Eles sentem isso um pelo outro. E eles se juntam, e não estamos aqui falando de coisa religiosa, de ideais de fazer uma instituição. Alguns fazem isso, mas alguns se dedicam à arte, alguns se dedicam à ciência, alguns se dedicam aos esforços para renovar as sociedades onde eles estão. Eles se ajudam e se apoiam contra todos os obstáculos. E não reclamam se eles vão ter que ficar mais pobres, se eles estão cansados. Eles são companheiros que vieram com um ideal superior a eles mesmos. São as uniões chamadas transcendentes. Elas transcendem os que se unem, saem deles. A gente geralmente se une para que a gente consiga uma vida melhor a dois, uma família, alguma coisa. Essas pessoas se unem para fazer a vida dos outros melhor. Um ideal. Eu, sinceramente, não tenho a honra de conhecer ninguém assim. Infelizmente. Não tenho. Não conheço nenhum casal que esteja nessa união. Deve existir, certamente, porque está aqui, os espíritos explicam. Mas elas são tão raríssimas, que eu não tenho a felicidade de conhecer ninguém assim. Às vezes eu desconfio, quando leio alguma coisa na história, eu desconfio que
certas pessoas aprenderam a fazer isto e estariam encarnadas com esse objetivo. Então eu imagino, por exemplo, o amor de Clara e Francisco de Assis. Talvez uma união transcendente, ainda que eles não fossem unidos. Porque eles não se casaram, não foram marido e mulher. Mas se dedicaram ao mesmo objetivo, se reconheceram, eram afins, eram unidos nesse aspecto. Mas, fora estes, não tenho muita notícia de uniões transcendentes dessa natureza. Bom, vamos para outra, para número 2. Essa união afim, essa eu conheço. É aquela que você chegou no baile, chegou na balada, pisca, acende, apaga. Aí olhou para um, ela olhou para você olhou para ela, assim deu aquele negócio, e aí, tá afins? Foi a essa união afim. A gente pensa que é, né? Mas não é assim. A união de afinidades, nós vamos ver o que significa. É o reencontro. A anterior era o reencontro, e essa também é o reencontro. A anterior era o reencontro de espíritos que já se construíram no bem para transcenderem e levarem este bem para a coletividade. Esta aqui é o reencontro de corações amigos para a consolidação dos afetos que eles já semearam. Eles vão fazer família, eles vão se dedicar aos seus filhos, eles vão educá-los, eles vão construir coisas boas entre eles, porque já têm afinidades. A primeira, a anterior, transcendente, vamos colocá-la lá no capítulo do parentesco corporal e espiritual, como sendo a afinidade, a comunhão de pensamentos. Espíritos que têm um pensamento comum criam uniões transcendentes. Espíritos que são simpáticos, que já desenvolveram essa simpatia, essa harmonia entre si, se unem em uniões afins. Eles gostam das mesmas coisas, eles querem realizar os mesmos projetos, eles se respeitam, se apoiam. Então, nas uniões afins, os espíritos que se reúnem são esclarecidos e se amam muito. Tem bastante afeto. São espíritos que, pelo matrimônio, pelo casamento ou pela união física, através do ambiente da casa onde eles vão viver, vão reunir-se para tornar mais profundos estes laços que eles já construíram antes. E, eventualmente, semearem aquilo que é necessário para uma união transcendente mais para frente. Eles vão se tornar espíritos que vão se unir em uniões transcendentes no futuro. Bom, eu também conheço muita gente nesse tipo de união. Talvez já tenha lido alguma coisa assim de pessoas que... Esta é mais comum, é menos rara do que a outra na Terra. Existe os anônimos que estão convivendo às vezes há 50 anos, 60 anos e são muito carinhosos um com o outro, esperariam isto dentro dos perfis que o mundo espiritual apresenta. Mas não é assim tão comum topar com gente desse jeito todo dia. Então não fiquem tristes caso você ainda não tenha se encontrado nem na transcendente, nem na afim. Nós ainda temos 3 uniões pela frente. Agora a gente vai para a terceira união, que eu tenho certeza que você vai achar que é a sua. Essa, achei. Essa é a minha, união sacrificial. É o sacrifício, aguentar aquele troglodita em casa todo dia. Aquela jararaca é uma coisa terrível, que eu tenho vontade de brilhar e mandar para o meu maior inimigo, para ele ver como é bom. Uniões sacrificiais, essa é a sua, não é? Pode ser. Pode ser. Mas para você saber se é mesmo,
não espere só os sacrificiais aí para você ter a conclusão de que é a sua. Vamos ver o que significa união sacrificial. Tcharam. Reencontro. Já viveram juntos. Não são novidades um para o outro. Já estiveram convivendo em outras jornadas, já estiveram participando de vidas e lutas. Mas, o que acontece? Nestes casos, na união sacrificial, é o reencontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, com o objetivo de melhorar a alma inferiorizada. Esse é o conceito que os Espíritos dão de união sacrificial. Aí então você pode achar que é a sua e continuar achando. Só que tem um detalhe: ou você é a alma iluminada, ou você é o traste. Certo? Para entrar aqui é assim, desse jeito. Bom, você pode dizer, não, eu tenho uns defeitinhos, mas eu não posso ser considerado uma alma inferiorizada. Eu estou mais perto da alma iluminada. Tá ótimo, parabéns. Agora, para você ser realmente a alma iluminada nessa relação sacrificial, existe um fator fundamental, que é que nas uniões sacrificiais, a alma iluminada não reclama da alma inferiorizada. Sabe isso? Ela não reclama, fala com os amigos, não aguenta aquele homem. Ai, eu estou a aguentar até o fim dos meus dias, porque depois de desencarnar, nunca mais quero reencarnar com ele. Sabe isso daí? O espírito iluminado, ele continua demonstrando a iluminação, e ele não se satisfaz a não ser quando ele consiga iluminar e a pessoa que está na condição inferior saia dessa condição. Esse é o grande prêmio do ser iluminado. É resgatar o caído. Então, este ser iluminado agradece a Deus a chance de estar ao lado daquela pessoa complicada, a quem pode amar, a quem pode devotar-se, a quem pode conhecer e pode ser um ponto de apoio para que ela suba. Se você vai no Evangelho, em nenhuma passagem dos Evangelhos, dos 4 conhecidos, você encontra Jesus reclamando dos miseráveis. Gente, eu faço bem, mas eu não aguento o cheiro de leproso. Já pensou uma frase dessa? Capítulo 23, ama o próximo como a ti mesmo. Versículo 13. Jesus não aguenta o cheiro de leproso, vomita. Já viram, já pensaram nisso? Eu tenho ódio desse povo miserável que me persegue pedindo para eu curar eles. E depois vão acabar com a saúde no boteco, bebendo. Você não vê Jesus amaldiçoar nenhum dos seus agressores, nenhum dos seus amigos. Jesus, no dia, um pouco antes dele ser preso, na hora de comer, quando ele lava os pés de todos e que ele diz que um deles vai traí-lo, Simão diz para ele, pois eu não sou, porque eu nunca te trairia. Jesus fala para ele, Simão, vou te falar uma coisa, vem cá meu amigo, caiu o livro aqui um pouquinho. Baixa ela. Eu vou dizer para você que ainda hoje, antes que o galo cante, você vai negar que me conhece 3 vezes. Não é uma vez não, porque uma vez pode ser engano. Sabe aquele negócio? Quem é que conhece esse homem? Você conhece? Você está mentindo. A terceira vez não é certeza. Então são 3 vezes que você vai me negar. Mas Simão tinha acabado de ter o seu pé lavado por Jesus. Quem estava ali? Judas. Judas vai trazer o pessoal para prender Jesus. Jesus acabou de lavar os pés dele. Quem estava ali? Tomé, que vai dizer que não acredita que Jesus reapareceu, estava sentado lá, Jesus lavou os pés dele.
Jesus sabe de tudo o que vai acontecer com todos os que estão ali, e em momento algum joga isso na cara deles. Lava os pés para ensiná-los. E é isso que é de bonito nesse exemplo: afeto. Jesus marca a sua despedida com um gesto de afeto. Porque o que era lavar os pés? Era uma expressão gentil que se usava naquela época para dizer ao visitante que chegava na sua casa que ele era bem-vindo. Porque naquele tempo não havia estrada asfaltada, não havia ônibus, não havia metrô, não havia nada. Era terra, pedra, calor, e era sapato de couro, sem esses anti-impacto, né? Essa proteção de sola contra batida. Era chinelinho, como vocês chamam as mulheres, rasteirinha. Anda de rasteirinha meio-dia para você ver a tragédia. Fica com o pezinho no chão, com couro sem borracha. E os que não andavam descalços andavam de rasteirinha. Só que era num lugar cheio de areia, e então a rasteirinha na verdade virava uma lixa. Você andava, a areia entrava, e o couro da sandália no seu pezão, você chegava lá. Imagina andar 4 quilômetros assim para visitar uma pessoa. Quando você chegava lá, você do tornozelo para cima estava vivo, mas o pé era uma tragédia. As mulheres que andam com sandálias sem salto, as chamadas rasteirinhas, sabem o que significa passar um tempo com elas em pé, indo para lá e para cá. Tem que chegar no lugar, botar o pé para cima, tem que tirar aquele negócio, tem que fazer uma massagem, porque cansa o corpo todo. Na época, quando a pessoa chegava para visitar uma família e ela era bem-vinda, esse é o detalhe. É aquilo que hoje a gente fala de café. Entra aqui que eu vou passar um cafezinho para você. Na época, senta aqui. Você quer que a pessoa se sinta melhor. Você sabe que ela andou bastante, que ela machucou-se. Então você a coloca sentada, você arruma uma bacia de água morna, põe um pouco de sal e lava o pé da pessoa. O lavar o pé, e é o que muitas pessoas hoje estão fazendo, ou fazem quando estão com a perna cansada, colocar o pé na salmoura com um pouco de água morna. Isso reativa o processo circulatório, isso alivia a dor dos músculos, e você demonstra para a pessoa: olha, eu não quero que você vá embora agora, eu quero que você fique mais, eu gostei muito de você ter vindo. No tempo de Jesus, essa era a forma de dizer ao visitante que ele era bem-vindo. Quando você não gostava da pessoa, você, qual que é o problema? O que você quer falar? É o recado? Qual que é o recado? Ah, muito obrigado, tchau, pof. Aí o cara gramava mais 5 quilômetros a pé, voltando lá para a cidade onde ele tinha vindo. Então Jesus faz o quê? Na última noite, pega os seus amigos, põe sentados, tira a sua roupa principal, cobre-se com uma toalha, pega uma bacia e vai lavar os pés deles. Eles não tinham andado quilômetros, eles não estavam com os pés todos sangrando. Quando Jesus lava o pé de todos, Jesus diz: vocês me chamam de Senhor e Mestre, porque efetivamente eu o sou. Mas sendo Senhor e Mestre, eu lavei os vossos pés, para que vocês entendessem que depois que eu me for, é isso que vocês têm que fazer uns com os outros. Lavar os pés. Dizer: você é importante para mim. Eu me preocupo com a dor que você está sentindo. Eu quero que você não sofra. Eu me sacrifico para que você tenha um pouco de alívio. Isso é afeto. Isso Jesus mostrando, não uma teoria, não um discurso de amor ao próximo. Ele está fazendo com os que ele ama aquilo que ele recomenda que cada um faça um com o outro. Então, o casamento sacrificial, a união sacrificial, o relacionamento sacrificial, da parte daquele que é a alma iluminada, isso não é um peso, isso é uma honra. Porque é ele, como Jesus, lavando o pé de quem vai traí-lo, de quem vai bater nele, de
quem vai humilhá-lo, de quem vai negá-lo, de quem vai entregá-lo. Porque o afeto está acima da relação casual. O afeto é indestrutível. E aquelas pessoas que Jesus fez isso, pela vergonha que sentiram depois, é que entenderam o poder desse afeto. Quando Simão escuta o galo cantar, é que ele se lembra que Jesus sabia que ele ia negar. E Jesus continuou amando. Quando Tomé que disse, eu não acredito, só se eu colocar meu dedo na ferida que Jesus apareceu lá para a tal da fulana. E então estão reunidos no cenáculo, escondidos, porque morriam de medo. E aparece uma voz do nada que é Jesus. E quando Jesus surge, lá está Tomé. Quando Tomé não acreditou, quando Tomé disse que não acreditava, Jesus não estava. Jesus já tinha morrido. Mas aí Jesus diz, Tomé, vem aqui, Tomé. Ai, meu Deus do céu. Se aqui eu queria que eu fosse Tomé, eu queria que abrisse um buraco naquela hora, eu fosse lá para acompanhar o Satanás de vergonha. Tomé, vem cá, meu filho. E Jesus estende os braços. Põe o teu dedo aqui, Tomé. Você imagina o que é se você for Tomé? Você ter acompanhado Jesus, você ter ouvido Jesus, você ter estado na barca com Jesus, você ter visto Jesus fazer milagres e milagres e milagres com seus olhos. E na única vez que alguém contou uma coisa e você não quis acreditar, você disse que só acreditaria se você visse, surge Jesus e chama você. Para você pôr o dedo, como você tinha falado, que só acreditaria se você tivesse a possibilidade de pôr o dedo na ferida. E então Jesus diz a ele, olha que coisa linda que o afeto faz. Bem-aventurado és tu, Tomé, que precisaste ver para acreditar. Mas eu te digo que serão ainda mais bem-aventurados aqueles que acreditarem sem precisar ver. Ele não diz para o Tomé que ele era um idiota, que ele era um irresponsável, que ele era um ingrato, que ele era um falso. Não, ele diz, bem-aventurado és tu, Tomé, que precisaste ver para acreditar. Jesus é afetuoso com aqueles que faltam, com os que erram, para nos dar o significado da alma iluminada. Em relação ao atrasado, ao ignorante, à mulher difícil de lidar, aquela pessoa exigente, aquela pessoa complicada. Porque ela está te dando a chance de você confirmar que realmente é um ser iluminado. Porque se você reclamar, tenha certeza, iluminado ainda você não é. Se você tiver aquela coisa de ficar falando mal do seu marido para as suas amigas, para os seus parentes, ou mal da sua esposa para os colegas que vão jogar bola com você, você não é um ser luminoso. Vai chegar na hora, daqui a pouco nós vamos chegar nele. Então, pensem bem sobre as uniões sacrificiais. Eu faço votos que vocês possam estar em uma delas na condição de alma iluminada. Mas se você não consegue estar numa delas como alma iluminada e você só é a alma inferiorizada, cria um pouco de vergonha. E saia disso. Melhore-se. Você não veio à Terra para ser um brontossauro, ou um peso, ou uma jararaca na vida dos outros. Transforme o que você é. Porque Deus está concedendo a ajuda de alguém que está te aguentando, para que você seja melhor. Não espere que essa pessoa morra para você falar assim, meu Deus, agora quem é que vai me aguentar? Não, não espere isso. Porque não pense que seus filhos vão. Quando muito eles pagam um asilo para você. Contrata um enfermeiro, põe lá você por uns tempos, até você desencarnar.
Mas levar você para casa, você que é a pessoa complicada, a pessoa difícil, a pessoa rabugenta, a pessoa ingrata, não pense que os filhos vão aguentar, não. Então melhore-se, porque isso é um dever. E se você tem uma pessoa que está te ajudando, que é melhor do que isso, que é mais do que isso, tem um Jesus que está lavando o seu pé todo dia. Não que ele é ou que ela seja uma pessoa pura, perfeita como Cristo, mas, puxa vida, tem paciência com você, tem tolerância. Olha que coisa que ele diz aqui interessantíssima sobre isso. Nessas uniões, temos visto senhoras delicadíssimas, ternas e virtuosas, que se casam com homens ásperos e grosseirões, de sentimentos abjetos, do mesmo modo que existem homens que são verdadeiras joias de bondade e compreensão, consorciados, unidos com mulheres de sentimentos pérfidos, mesquinhas, exigentes, egoístas, ciumentas. Quem ama não pode ser feliz se deixou atrás alguém largado no caminho, na escuridão, sofrendo e torturado. Quem ama quer que aquela pessoa se reerga. E isso é muito fácil de constatar quando você vê seu filho metido em droga, quando vê seu filho com má companhia. Você o ama, você vai atrás para tirá-lo daquele antro. Se você largá-lo aqueles que estão desencaminhando, você não o ama, você não dorme. O casamento sacrificial, portanto, em resumo, é aquele em que um dos cônjuges se caracteriza pela elevação espiritual e o outro pela condição evolutiva deficitária. O mais elevado concorda sempre em amparar o desajustado. Assim sendo, a mulher ou o homem que escolhe companhia menos elevada deve levar a cruz ao Calvário, como se diz geralmente, porque sem dúvida se comprometeu na espiritualidade a ser aquele que ampara em todas as horas. Eu faço votos de encontrar alguém aqui como alma iluminada hoje. Mas para eu ter certeza disso, o outro tem que estar junto. Tá? Porque no papinho é muito fácil. Nossa, você não sabe o que aguenta daquele homem. Tudo bem. Mas eu quero que o homem esteja aqui, porque depois eu vou conversar com ele. Sozinho, para ver se é verdade. Agora, vamos para as uniões, que faltam duas, que eu sei que está chegando perto daquilo que é mais comum. Uniões acidentais. Acidentais são aquelas uniões que são decorrência da batida do carro. Você atropelou aquela moça bonita que estava passando lá no pedestre. De repente ela gostou de você. Foi de um acidente chegou o casamento. Não. É o que a união acidental? É uma união que decorre de almas inferiorizadas que têm uma atração momentânea entre si. Vamos lá no capítulo da parentela espiritual e material. O primeiro nível era a consanguinidade, físico. Parentes porque têm o mesmo sangue. Pessoas que se aproximam porque querem o físico uma da outra. Porque acham bonito, acham bonita ou a aparência, o recurso, a riqueza. Dão a ela aquilo que ela está buscando, ou a ele aquilo que ele está querendo. Estas uniões são assim, não porque elas vão ser ruins ou não vão dar certo. As uniões acidentais podem dar certo. Só que elas nascem de pessoas que nunca se encontraram antes. Enquanto as outras são reencontros, esta aqui é a primeira vez que aqueles dois estão se vendo. Então tem todo aquele trabalho para ser feito, trabalho de afinização, trabalho de entendimento, trabalho de acostumamento um com o outro. E é por isso que geralmente elas são atraídas por coisas externas, por aparências, e que quando começam a conviver por mais tempo, descobrem que no íntimo elas são bem diferentes, não dá certo.
E aí passa um processo de separação, de conflito, de briga, aquela coisa. Aquilo que no começo era muito legal, de repente se arruína, vira uma droga, vira horrível o problema que elas têm que enfrentar. Então, nas uniões acidentais, temos aquelas pessoas que, se encontram, se veem, se conhecem, se aproximam, e daí surge uma união acidental sem qualquer antecedente espiritual. Não tem ligação de outras vidas entre eles. É a união que começou na escada rolante do shopping center, sabe? Um estava subindo, outro estava descendo, passou assim, foi amor à primeira vista. E depois foi sexo à segunda vista, foi filho à terceira vista, e foi união transcendente na quarta vista, que um saiu dando cacetada no outro, quebrou os dentes um do outro nas confusões que a gente encontra por aí. Geralmente esse é o percurso. Agora, claro que se as pessoas envolvidas tiverem sabedoria para melhorar a convivência, para se corrigirem em certos aspectos, poderão dar certo. Poderão construir coisas, porque a união acidental, ela vem de espíritos que não se conheciam, mas a partir da medida em que se uniram, eles começam a ter karma um com o outro. A partir daquela união, eles começam a estar criando ligações entre si, e serão responsáveis no futuro por ela. Por isso, se vai dar errado, é melhor que seja um errado pacífico. Se não vai dar certo, se vocês resolveram, essas pessoas que se uniram assim, resolveram terminar a união, não se matem, não se hostilizem, porque este ódio, este ferimento recíproco vai criar responsabilidades para o futuro, em que vocês terão que se reunir de novo para consertar. Façam as coisas de forma pacífica. Não há problema se separarem, não, mas que se separem com civilidade, que se prestem mútua assistência nas horas difíceis que vêm depois, que compreendam que se tem filhos em comum, os filhos não têm culpa, e será a oportunidade de, através dos filhos, os dois consertarem as coisas que não fizeram direito. Uniões acidentais são muito comuns, ainda mais nesse mundo que a gente vive de fantasias, de ilusões, de ficções, não é? E se você não se encontrou até aqui, chegou a vez. Desse não dá para escapar. É a quinta união, provacional. Se você não é a união transcendente, se você não tem a união afim, se você não é a sacrificial, se você não é a acidental, chegou a sua, provacional. E o que é a união provacional? É reencontro também. Já viveram juntos, já estiveram convivendo em outras épocas. Só que são reencontros de espíritos ainda em processos evolutivos menos avançados. São espíritos que estão passando por problemas de amadurecimento, nos quais o egoísmo gera conflitos. Então são reencontros de almas para reajustes necessários na evolução dos dois. Os provacionais, a maioria dos casamentos obedece sem nenhuma dúvida a esse objetivo. Por isso existem tantos lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam tantas vezes em dolorosas tragédias. Deus os uniu, permitiu que se unissem, por intermédio das leis do mundo, a fim de que, pelo convívio diário, a lei maior da fraternidade fosse por eles exercitada nas lutas comuns da convivência. Certamente que não é gostoso, certamente que é um dia de paz e uma semana de guerra, mais 15 dias depois, mais um dia de alegria e mais uma semana de confusões. Mas é em função deste oscilar que nós estaremos medindo as nossas necessidades evolutivas. E os espíritos explicam que a compreensão do Evangelho, a vivência desses postulados dentro de casa, desenvolve nas partes aquilo que é necessário para que elas tornem menos áspera a convivência, menos difícil.
A compreensão, a boa vontade, a tolerância, a humildade são virtudes que funcionam como suaves amortecedores. Ah, você está numa relação afetiva dessas, provacionais? Tudo bem, não tem problema. É uma forma de melhorar também. Como que você está buscando melhorar? Ora, por que não ora em família? Por que não começa a conversar de outra forma? Por que não aprende os postulados que o Evangelho ensinou para que em você eles possam dar certo, modificando a vida do outro? Na nossa instituição, nós temos o exemplo de uma irmã muito querida. Ela vai no nosso centro há mais de 20 anos. Há um tempo atrás, logo no começo, o marido ia com ela. Ele foi algumas vezes, 4, 5 vezes, depois desapareceu, nunca mais foi. Quando nós fizemos palestra sobre esse tema, e eu disse aqui que nós estamos abordando isso, porque os Espíritos querem que nós falemos deste período, nós começamos a falar exatamente estas coisas e a dar estes exemplos. Isso foi há 2 meses atrás. 2 meses. Determinado dia depois, que nós abordamos um assunto ligado à afetividade, à relação familiar, dessas uniões provacionais, ela me procurou para me contar uma coisa. Olha, você não imagina a vergonha que eu passei aqui outro dia. Porque tudo aquilo que você falou na palestra, eu percebi que eu fazia. Eu percebi que eu era assim. Eu contei uma história naquela palestra em que um amigo meu, casado com uma moça que era muito bonita na juventude, quando eles se uniram, ela tinha virado um bujão de gorda. E ele era barão, bonitão, né? E ele pedia para ela emagrecer e ela não emagrecia. E quando eles brigavam, e ele falava, eu vou embora, eu vou me separar de você, ela falava assim, pois se você se separar, em 1 mês eu fico magra. Olha só, hein? Ele pedia para ela emagrecer e ela não queria fazer isso, ela não fazia. Mas se ele fosse embora, se ele largasse, ela fazia de pirraça. Que amor, não, nossa, afeto sincero. Eu contei essa história. E ela ouviu a história e ela se investiu na história. Porque o marido dela, ele não é uma beleza, mas ele é bem magrinho. E ela tem problemas biológicos que a mantém gorda. Sobretudo os problemas biológicos da boca. Da boca grande. Da boca que não se controla. Não é só de hormônio. Porque o gordo ou a pessoa obesa diz, não, eu tenho problema de tireoide. Eu respiro e enfio gordura. Não é assim. O problema de tireoide produz uma disfunção que gera obesidade. Mas lá no campo nazista de concentração, onde tinha um monte de judeu com problema de tireoide, não tinha nenhum gordo. Porque não comiam. Então ela que reconheceu que ela tinha esse problema, e ele queria, por causa disso, ele queria engordar um pouco, porque ele era muito magro. Então você imagina um magrelinho com uma gorda, e ele queria estar mais perto dela, ele queria ser agradável à mulher, e a mulher não... E ela começou a perceber que ela não fazia todas estas coisas que ela sabia que eram importantes no Evangelho. Não, ela brigava com ele, ela discutia com ele, ela fazia ele se sentir mal, sendo espírita, ia no centro, cuidava das crianças, tinha lá uma vida de generosa companheira com os estranhos. E ela, quando começou a contar isso para mim, começou a chorar de vergonha dela mesma. E aí eu vi que era verdade, que era sincero. Eu falei para ela, que bom que você pôde assumir isso com você. Porque veja, o problema não é saber, o problema é assumir. Porque ela estava há mais de 20 anos na instituição ouvindo isso, mas não assumia isso. Resultado, faz 3 semanas que o marido voltou a ir ao centro. 3. Porque ela mudou em casa com ele. É um casamento provacional. Mas que a parte que tinha conhecimento disso não estava fazendo nada. Nada do que era possível fazer. Por orgulho. Quando ela mudou, o marido
posso ir ao centro. Porque para ele pensava assim, se ela vai lá e chega aqui em casa e faz isso comigo, lá deve ser horrível. Como muitas esposas e muitos maridos pensam a respeito do companheiro ou da companheira. Você não está aprendendo nada onde você vai. Então por que você vai lá? E você quer que eu vá lá ainda? Para quê? Para eu ficar pior? Não, vou ficar aqui. E isso não estou contando com o respeito que nós temos muito por ela nos ter ajudado, nos ensinado, nos alertado, para que a gente pense, quantas vezes eu escuto isto e não consigo fazer na minha casa, que eu seja diferente. Então isso é um teatro, isso é uma farra, isso é uma diversão, você sai do foco. Você acha que ser bom é trocar fralda de criança? É dar comida para faminto? É dar coisa velha, estragada para os pobres? Não, isso não é nada. Isso é exercitar o seu egoísmo. Ctrl C, Ctrl V, Enter. E se achar o santo. Quando nós entendemos o que significa isto, por fim, você começa a construir aquilo que diz o livro. Todos nós que estamos entendendo o Evangelho, temos o recurso para transformar a união provacional. Você não veio para sofrê-la, você a merece. Porque você e a outra parte são iguais em evolução. E os dois serão melhores se ajudarem. E vão sair disto com uma vida luminosa pela frente. A humildade diz aqui Peralva, especialmente a humildade, tem um poder extraordinário de harmonização dos lares, convertendo-os dentro da relatividade que todas as nossas vidas possuem, convertendo os lares em legítimos santuários, onde o destino dos filhos possa plasmar-se nas exemplificações edificantes dos pais. Vocês acham que os filhos serão melhores quando só vêm os pais se digladiando, se xingando, se destruindo, se brigando, se atormentando um ao outro? Como é que os filhos vão ter paz? Como é que eles vão aprender que não pode ser daquele jeito? Porque os adultos são modelo para eles. Então o Evangelho e a doutrina espírita explicam, além do fato de fornecerem ferramentas, passe magnético, palestras que não sejam tão cansativas quanto esta, coisas que você possa encontrar lá na instituição, conselhos com amigos mais antigos, com pessoas generosas, que vocês possam pedir ajuda e o mundo espiritual estará indo na sua casa amparar a companheira, o companheiro, afastar entidades obsessoras. Quantos recursos a fé esclarecida não fornece para que a gente saia de uma união provacional com a outra parte junto? Porque a maioria quer sair da união provacional no fórum. Dane-se o outro. Existem momentos que é preciso mesmo fazer isso. Quando a integridade física de uma das partes está em jogo, é melhor, como diz Jesus, é melhor que se separem do que se matem. Mas isso é assim por causa da dureza dos corações. Está lá no Evangelho. Afetividade. Falta o amortecedor do carinho, da gentileza, da cordialidade, do respeito, da amizade. Veja se você colocou na relação entre aqueles que você quer ser amigo, o seu marido, a sua esposa. Eu quero ser amigo deles, dela ou dele. Eu morro por ele, por ela. Veja se você escreveu no rol daqueles que você gostaria que você se colocasse como amigo deles, se escreveu isto. Porque todos nós queremos que os nossos entes queridos nos façam felizes, mas nenhum de nós geralmente pensa em fazer um outro feliz. Nenhum de nós. Quantas mulheres brigam com seus maridos anos seguidos, pedindo para eles: escuta, quando você for ao banheiro, levanta a tampa do vaso, porque você está em problema de mira na hora de urinar. Levanta a tampa do vaso.
Ou se cair fora, dá uma limpadinha, porque depois alguém vai ter que usar, posso ser eu, pode ser um estranho. E o homem não dá mínima para isso, porque não a respeita, porque acha que isso é implicância, quando na verdade isso é grosseria, isso é rusticidade, isso é desamor, porque em qualquer lugar, e ainda mais na família, no lar, o banheiro que você deixa tem a cara que você é. E é o lugar onde você expressa mais, com mais sinceridade e propriedade, se você ama o próximo. É o banheiro. Porque a pessoa entra lá e vê aquela balbúrdia e fala assim, nossa, que coisa horrorosa, vou ter que usar isso aqui. E ela sai dali e não faz nada para que o que vem depois encontre uma coisa menos feia. Isso não é amar o próximo. Isso é ser indiferente. E depois vai fazer palestra. Depois vai falar de Jesus, depois vai falar para os espíritos na reunião mediúnica, depois vai aplicar paz, largou o banheiro em petição de miséria, não está nem aí com aquele que vem depois dele, nem descarga deu. Vai amar o próximo na teoria, quando na prática demonstra que não tem a mínima vontade de ser respeitoso. Então quantas mulheres reclamam de companheiros que, podendo fazer alguma coisa para limpar os seus excrementos, não estão nem aí. E por que homens e mulheres têm essa conduta? Porque não entendem o que é o afeto. Não entendem. Por isso, queridas irmãs, e nós já estamos acabando, Reginaldo. Quando nós estivermos diante dessas circunstâncias, percebamos que o nosso maior problema não está em a gente ir num centro espírita, numa igreja, em a gente ler muitos livros, em a gente falar sobre as questões da espiritualidade, em ser bom médium ou não ser bom médium. Não importa, isso é indiferente. Se a afetividade ainda está prejudicada pela nossa maneira indiferente. Esse é o maior problema. Quando você vai no Evangelho, capítulo 6, um dos capítulos mais curtos, o Cristo Consolador, você vai encontrar uma mensagem de Jesus dizendo isso: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Afeto, respeito, carinho. Isso faz a vida evoluir mais depressa. Isso diminui o sofrimento no lar, no trabalho, na família. Agora, cada um vai encontrar o seu tipo de união e é interessante que medite sobre ele. E ao invés de pôr a culpa no outro ou na outra, pense o que eu posso fazer para transformar. Porque todos vamos passar, como diz a parte final do capítulo, todos nós passamos ou passaremos ainda, segundo for o caso, por toda esta sequência de casamentos acidentais, provacionais, sacrificiais, até alcançarmos no futuro a condição de construirmos um lar terreno na base do idealismo transcendental ou da afinidade superior. Tarefa de casa. Tarefa de casa são duas. Primeiro, rezar bem, para a assombração não precisar voltar de novo. Segunda, ler o capítulo 18 do livro Nosso Lar. Está escrito lá: amor, alimento das almas. Esse capítulo, se você ler com atenção, você vai descobrir uma coisa preciosíssima, que eu acabei também aqui explicando por outros caminhos. Quando Jesus diz amai-vos uns aos outros, Jesus não disse isso apenas para que nós fôssemos viver a caridade.
ele nos aconselhava com essas palavras que nós, ao nos amarmos uns aos outros, nos alimentássemos uns aos outros. No campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado mais tarde saberá que a conversação amiga, o gesto de afeto, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal constituem sólidos alimentos para a vida em si. Constituem comida. É por isso que homens ou mulheres não gostam de voltar para casa, às vezes. Porque eles estão com fome e não vão encontrar comida para a alma no lar. Estão débeis, não entenderam que eles precisam cultivar isto e perdem a chance. Jesus disse: ama o próximo, porque você é comida para ele. Nosso espírito precisa de alimento, e o afeto é o alimento da alma. Vamos fechar os olhos para que possamos meditar. Ou melhor, fiquem de olho aberto, porque as imagens são muito bonitas. Olhem e acompanhem com o pensamento. A caridade ensinada melhora os ouvidos. A caridade praticada